E aí, vamos para mais um cafezinho? Vamos falar sobre refatoração de código. Por que isso é importante? O que é isso? E por que em nossos projetos a gente sempre tem que estar refatorando o nosso código? Então, vamos lá? Hum, Oi, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Osório, esse canal é Computação Crítica e praticamente todo dia eu tenho um cafezinho aqui onde eu discuto sobre computação, desenvolvimento de software, indústria de tecnologias em geral, e hoje eu quero falar de refatoração. Então, vamos começar? Bom, primeiro, se eu fosse indicar um livro sobre refatoração, tem dois livros que eu indicaria, né? Um primeiro que é o Domain Driven Design, né? Aliás, eu tenho uma playlist sobre ele, segue lá na playlist que vai ter muita coisa lá. Deve estar aqui na descrição, sempre olha a descrição, né? E o segundo livro parece que eu comprei, eu li só o primeiro capítulo dele, né? Porque assim, a gente compra livro e a gente vai botando na agenda, né? Eu tô lendo esse aqui, tô relendo esse aqui, ele tá aqui no cantinho. Então, quando eu terminar de reler esse, talvez eu vou pegar outro. Tá na lista para reler, né? Mas esse livro aqui do Martin Fowler, né? Refatoração, ele parece ser muito bom, né? Ele é super recomendado, né? E ele tem algumas boas dicas ali sobre como refatorar código, né? Então, primeiro vamos definir o que é refatoração e por que eu preciso sempre refatorar, né? Sim, quero deixar isso bem de forma dita, bem claramente. Eu preciso sempre refatorar meu código, né? Refatoração é o processo onde você diminui a entropia do código. Aí ficou confuso, né? Porra, nada a ver, né? Não. Refatoração é o processo onde você muda a forma como o código está escrito sem mudar a funcionalidade. Então, assim, quando você refatora um código, você não muda a funcionalidade do código. Aí você vai ter pensando, então refatoração não presta para nada. Nossa, modo de ver assim, né? Aí volta no que eu falei ontem, né? Muitas pessoas veem o código somente como uma forma de executar coisas, né? Mas o código não é isso, né? O código de um programa ele tem a principal função se comunicar, né? Comunicar com o computador e comunicar com os outros desenvolvedores. Então, quando eu refatório, eu estou mudando o código para que ele fique mais compreensível. E isso é muito importante para a gente entender, porque não faz sentido eu refatorar um código e tornar ele mais incompreensível. Ele tem que ficar mais compreensível, né? Então as pessoas têm que entender melhor o código, né? Obviamente que eu posso refatorar ali para quê? Para que outras funcionalidades possam ser adicionadas, mas o código tem que manter a compreensibilidade dele. Compreensibilidade é uma característica arquitetural de um código. Um código ele tem que ser compreensível, né? É até engraçado que algumas linguagens elas foram jogadas aí, elas acabaram sendo pouco utilizadas, né? Pela falta de compreensibilidade delas, né? Eu lembro que eu trabalhei com um rapaz que ele era desenvolvedor Java, mas ele começou desenvolvendo como Perl. Talvez você nunca ouviu falar de Perl, né? Uma linguagem aí que está no passado, que poucas pessoas falam hoje, tem uma comunidade muito pouca e era muito potente, ela deixava você fazer muitas coisas. Mas ela falhou por quê? Pela falta de compreensibilidade dela, né? Porque as pessoas faziam muitas coisas e os códigos ficavam um lixo e aí você jogava fora, né? O Java está no extremo oposto, ele te limita em algumas coisas para quê? Para o código ficar compreensível, e essa é a principal força dele, né? O Java, ele tem uma característica de ser uma linguagem forte em grandes empresas por causa disso, né? Mas voltando à refatoração, né? Na refatoração, a gente tem como objetivo adicionar, melhorar a compreensibilidade do código, né? Então a gente vai estar adicionando ali no código uma forma dele ser melhor organizado, né? Ontem, no cafezinho de ontem, onde eu falei sobre qualidade do código, né? Eu falei sobre entropia um pouquinho, né? Eu falei sobre coesão e acoplamento, né? Então, deixa eu recapitular aqui o que é coesão. Coesão é quando as coisas parecidas ficam perto, né? E acoplamento é quando as coisas diferentes não dependem uma da outra. Sendo bem sucinto, assim, numa definição bem rala, né? Então, assim, quando eu vou refatorar, eu sempre tenho que pensar, sempre tento pensar sempre na tornar o código mais coeso e menos acoplado, né? Acoplado com funcionalidades terceiras, né? E aí, por que eu tenho que sempre refatorar meu código? Por que isso é importante, né? Porque
se eu tenho um projeto que ele é ativo, e mesmo que ele não seja ativo, ele está ali em execução, né? Ele vai envelhecer, né? Isso, você deve estar pensando, código que envelhece. Sim, existe isso, código que envelhece, né? Tem algumas ideias, algumas pessoas defendem isso. Aliás, eu estava na lista para ler o artigo e eu esqueci o nome do pesquisador que criou esse termo. Não sei se foi o David Parnas que criou esse termo de software aging, né? Envelhecimento de software, né? Por que o software envelhece, né? Se a gente pensar aqui que a minha base de código, que eu estou sempre adicionando funcionalidades a ela, eu estou sempre mudando o meu código, né? E quando eu estou sempre mudando o meu código, eu estou o quê? Inserindo coisas novas, inserindo funcionalidades novas, isso eu estou aumentando a entropia dele. Então vai chegar um momento que vai ser difícil tanto alterar ele quanto compreender ele. Aliás, essa relação ela é mútua, assim. Se é difícil de compreender, é difícil de alterar. Se é difícil de alterar, é difícil de compreender, né? Muitas vezes, né? Então, essa relação ela é mútua. Então, o meu código ele vai envelhecer pelo adicionar novas funcionalidades, né? Outra característica que faz ele envelhecer, né? É os componentes que eu uso, né? Eu uso ali, usei um framework na versão tal, e aí tá ali, faz 5 anos que tá ali rodando. Se eu for olhar, meu código tá muito suscetível, meu programa tá muito suscetível a falhas. Por quê? Porque a partir do momento que meus frameworks já estão antigos, já descobri um monte de patch de segurança ali que ele deveria ter, mas não teve. Aí eu vou ter que atualizar a versão do framework. E aí muitas vezes para atualizar a versão do framework, vou ter que mudar no meu código, e vai ser uma bagunça, né? Então, por isso que a gente fala de envelhecimento de software, né? Porque o software naturalmente ele envelhece, assim, isso é normal, porque os frameworks vão mudando, você vai adicionando novas funcionalidades, vai corrigindo bugs, vai adicionando entropia, e aí o processo de refatoração é aquele que você diminui a entropia, você separa as coisas lá dentro, ajusta melhor as configurações e por assim vai, né? Mas, e aí? Assim, como é que se refatora um código, né? Eu gosto muito de refatorar ali dentro do processo de TDD, né? E aí vou te explicar o que é o TDD, que é bem rápido, esse vídeo não vai ser sobre TDD. O TDD, ele é um processo que ele é uma metodologia de desenvolvimento, né? Então não pensa ali como um processo onde eu faço os testes primeiros e depois faço o código. Não pensa nisso, né? Isso tá errado, né? O TDD é uma metodologia de desenvolvimento que incorpora a refatoração dentro da metodologia, né? Então o TDD ele trabalha dentro de um processo que a gente chama baby steps, ou passos de bebê, né? Onde primeiro eu crio eu altero um teste para ele falhar, né? Depois eu vou lá, implemento o código que faz esse teste passar e depois eu refatório. Então o refatorar ele sempre está nesse processo aqui, que ele tem que ser feito de maneira pequena. Então eu vou estar sempre fazendo isso, né? E aí a base do TDD é a falta de confiança. Sim, eu não confio no meu código, né? Eu estou sempre validando ele através dos testes, eu estou sempre executando ele, né? Então se você não executa TDD, eu vou até ver se eu tenho algum vídeo aqui onde eu falo mais que eu recomendo você executar. Eu acho que assim, profissionais que têm uma boa experiência aí e produzem código estável, assim, eles têm alguma metodologia que vai, de alguma forma, usar ali alguma coisa relacionada com o TDD, mesmo que não seja o TDD em si, porque assim, sempre tá, né? Mas assim, refatorar é algo importante, ele incorpora, né? E aí, assim, o código sempre tem que ser refatorado. Por quê? Porque se a gente ficar adicionando funcionalidade, vai deixar o desenvolvimento mais lento, vai deixar as classes mais complexas. E aí, quando a pessoa é muito conservadora, não quero mexer, fora desse trecho, não sei o que, não sei o que, não sei o que, no fundo, você está tornando aquele projeto inviável a médio e longo prazo. Então, refatorar é uma obrigação de todo desenvolvedor. Porque, assim, tem que deixar a casa limpa, né? Eu sempre uso a regra do escoteiro. Não sei se você sabe qual que é a regra do escoteiro. Eu aprendi isso num livro muito tempo atrás, né? Que, assim, a minha mãe deve ter comprado em algum vendedor de livros que passava pelas casas. Isso era comum no passado distante. Chamado Manual do Escoteiro Mirim. Manual do Escoteiro Mirim era um manualzinho que sobre... Era bem divertido, um negocinho legal. É caro pra caralho hoje, né? Onde tinha o Guinhozinho e o Luizinho assinando algumas coisas. E tinha a regra do escoteiro lá. O que é a regra do escoteiro? Você sempre tem que deixar o equipamento mais limpo do que você encontrou, né? Então eu sempre passo desse pressuposto. Tipo, cara, se esse código tá mais bagunçado do que eu encontrei, opa, eu tenho que deixar aqui mais organizado. Eu sempre exijo também isso das pessoas. Peraí, cara, você vê aqui, você deixou essa bagunça aqui, você vai embora assim? Você vai fazer essa PR assim, com essa bagunça aqui? Não, pode organizar essa bagunça aqui. Vamos refatorar esses negócios aqui, porque tem que refatorar, né? Então, se a gente não partir da regra do escuteiro, a gente vai sempre adicionar complexidade e o projeto vai sempre estar numa posição de
pior qualidade do que a que ele começou. Então, assim, sempre que eu espero que um projeto, ele sempre, dentro do possível, né, galera? Porque às vezes você vai corrigir um bug lá de emergencial, você joga lá, e aí o que eu faço, né? Corrigir o bug, beleza, depois eu volto no ticket, revejo o que eu fiz, vejo se foi corretinho, né? Vejo se tem teste para aquilo, vejo se eu consigo validar os testes, tento fazer uma análise por que aquele bug ocorreu ou não, né? E aí tento continuar, né? Mas voltando aqui, né? Então, assim, eu sempre tento usar a regra do escoteiro para o quê? Deixar o meu código mais organizado. E refatoração é um dos pontos chaves para isso. Esteja sempre refatorando, né? E aí, o que é refatorar, né? Aí chega o grande ponto. O que é refatorar, né? Existem duas escolas, né? Se eu pegar aqui esse livro aqui do Martin Fowler e for ler, ele vai apontar para uma lista de tipos de refatoração, né? E aí, o que é essa lista de tipos de refatoração? É separar método, separar variável, encapsular variável, separar em classe, que é uma coisa muito objetiva, muito concreto, né? Então, você pode até partir para essa abordagem mais objetiva, mais concreta, de umas regrinhas ali que vão ser, de certa forma, meio bobas, né? Aliás, deixa eu abrir uma coisa que eu quero falar de uma coisa específica, né? Que vão falar de umas coisinhas meio bobas, né? Mas eu acho que essa abordagem ela é útil, mas não é tão boa, né? Por quê? Porque ali você está tá dizendo ali os passos que você tem que fazer. Mas o refatorar, no fundo, é você criar abstrações e criar mecanismos dentro do código que melhorem o funcionamento, que possam ser reutilizados. Então, fatorar não é uma coisa objetiva. É onde você vai discutir o seu domínio, o seu modelo de negócio ali, vai inserir ele dentro do código para deixar o código mais capaz de comunicar. Né? Então eu gosto mais da abordagem do livro TDD, onde o livro TDD ele trabalha uma abordagem, se você quiser ver mais, tem a minha playlist aqui, né? Que ele vai falar o seguinte: ele vai falar que refatorar é quando você trabalha o modelo, e aí o modelo ele define o modelo, o que é? Existe o domínio é aquela área para a qual o software está sendo desenvolvido, o modelo é aquela forma como você dialoga com aquela área, a forma como você fala, né? Falar sobre o código é muito importante. Quando você fala sobre o código, você aumenta a sua compreensão. Desculpa. Falar sobre o domínio é muito importante. É quando você fala sobre o domínio, você aumenta a sua compreensão sobre o domínio. E aí, quando você vai refatorar, você tem que inserir essas falas, inserir essas abstrações dentro do código, né? Então, a refatorar vai partir do pressuposto de que existe um domínio, existe um modelo, que é a forma que eu compreendo o domínio, e a refatoração ela vai ter que colocar dentro do código aquele modelo. Então, quando eu vou alterando bugs, quando eu vou fazendo pequenas alterações onde eu não olho para o modelo, né? Eu estou o quê? Eu estou alterando meu código de uma forma que ele tá criando um buraco ali, um vale entre o modelo e o código, né? O código está ali olhando para o código em si, né? E o processo de refatoração ele vai olhar para o modelo e vai colocar ali dentro do código aquela informação do modelo, né? E como é que a gente faz isso, né? Criando classes que refletem o modelo, né? Em vez de você usar managers, helpers, você vai apontar para o modelo, né? Eu acho que o que o livro DDD traz de mais legal assim, né? Ele tem ali um caso da carga aplicação, né? O que é o carga aplicação? A aplicação de logística, né? Que vai fazer o tracking de envios de coisas logísticas, né? Então você vai ter os navios, você faz o embarque dos navios, então você vai lá, eu quero levar essa encomenda aqui para a China, né? Então você vai botar ali numa fila, ela vai chegar no navio, aquele navio vai ser carregado. E aí ele parte do pressuposto uma hora que as 10% das encomendas não são embarcadas, né? Então você precisa fazer o overbooking, né? E aí tem que ter a política de overbooking. Então você coloca lá uma classe, política de overbooking. E aí quais são as políticas do overbooking? Você pode ter nenhuma política que você envia vazio. Aí você cria a classe, nenhuma política de overbooking, né? Você pode ter a política de eu vou usar e aí você pode implementar por onde foi. Você vai criando essas classes, né? Então você acaba criando essas abstrações, né? Você acaba criando as interfaces com essas abstrações e acaba criando as implementações. E tudo isso refletindo dentro do modelo. Então você trabalha ali o modelo e vai refletir o modelo, né? E aí tem um artigo que eu achei muito bom, esse que eu li esses dias, chamado Program Development of Stepwise Refinement.
É um artigo de, deixa eu ver se o ano dele, 71. Observe que eu tô falando de um artigo de 71, né? De uma pessoa chamada With. Não sei quem que é essa aqui, né? Mas eu achei esse artigo muito bom, porque ele fala muito sobre a forma como a gente pensa código, a forma como a gente pensa programa e a forma como a gente deveria pensar programa. E ele parte do pressuposto que isso começa lá no ensino de programação. Quando a gente ensina programação, a gente ensina as pessoas a olhar para o código, né? Mas, na verdade, as pessoas deveriam olhar para o domínio, né? Eles deveriam olhar, tipo, olha, não é você olhar para baixo, você tem que olhar para cima. Você tem que olhar para o que você está implementando, como é que aquilo deveria ser e como é que aquilo deveria refletir no código, né? Então esse artigo, ele fala um pouco sobre ensino de programação, né? E aí ele vai ali trabalhar com um exemplo bem claro, que, se não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui. Isso é um post de blog que eu estava preparando, mas eu tô meio enrolado. O problema das 8 rainhas, né? Ele vai até usar isso como exemplo, né? Ele vai assim, olha, como é que a gente pode implementar o problema das 8 rainhas olhando para o problema e não para o código em si, né? Porque o código vai ser muito concreto, né? E aí isso é muito claro, assim, eu vejo muito isso quando eu vou revisar código, né? As pessoas que elas estão ali refatorando, elas estão olhando só para o código, né? E aí, por exemplo, eu trabalho com Kafka Streams, né? O framework que eu trabalho, ele usa Kafka Streams. E aí, Kafka Streams sempre vai ter ali esquemas, né? Esquemas que são, vai ter ali o Avro, o Protobuf, o JSON, isso tem esquemas, né? E aí, o que as pessoas fazem? A pessoa vai ali e cria um esquema utils, ou esquema helper, que vai fazer uma série de alterações ali. E aí fica uma coisa muito genérica que eu olho o código e eu não entendo. Eu não tô entendendo bulhufas aqui, né? E aí, como a pessoa tenta generalizar aquele caso, ele vai ficando cada vez mais complexo, né? Eu peguei um caso, né? Em Kafka Streams, a gente tem um negócio que chama agregação time window, né? Isso aí, assim, eu não estou expondo nada da minha aplicação, isso é genérico, é aberto, tem um conjunto de literaturas, aliás, eu vou deixar um paper aqui sobre os tipos de janela, né? Então tem um monte de literatura, né? E aí a gente tem esse objeto, que é o estado da aplicação, vou chamar de agregado aqui, né? E não é agregado do DDD, é um outro tipo de agregado, né? Muito cuidado, né? É quando eu faço agregação no tempo, né? Eu tenho esse objeto, e aí a pessoa criou tudo como schema helper, schema helper, schema helper, schema helper, schema helper. E aí, aí eu vi um método lá que ele botava que tinha uns 18 parâmetros. Eu olhei assim, caralho, velho. Eu não tô entendendo esse método. Eu não tô entendendo esse método. Eu não tô entendendo por que tá usando isso. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a entender ali. Aí o que eu vi, né? Eu vi que, na verdade, ele tava pegando um objeto que veio, né? Criando um esquema ali para agregação no tempo, né? E aí ele tava fazendo tudo de forma. Aí eu falei assim, cara, eu tenho que refatorar esse método para o quê? Primeiro, para ele refletir o modelo do domínio, né? Pô, o que eu estou fazendo ali no meu domínio e como isso vai refletir? Então, em vez de criar ali um esquema helper que não faz sentido, o esquema não precisa de ajuda, cara. O esquema é uma biblioteca terceira ali que, tipo, bulhufas, eu não preciso de ajuda daquele cara. Não preciso de ajuda, né? Eu preciso o quê? Eu preciso, quando eu pego esse registro, né? Eu preciso incorporar ele num agregado, né? Então, assim, eu vou pegar esse registro. Se eu não tenho agregado, se eu tenho agregado, eu leio agregado e aplico, né? E se eu não tenho agregado, eu crio o agregado baseado nesse registro. Pô, é isso que eu preciso. Né? Então ali eu crio um objeto agregado, né? E dou um new baseado no esquema, ou eu pego, leio ele da minha base de dados, né? Que eu tenho, né? O Kafka Stream tem uma base de dados, né? E aí eu vou trabalhar ele, né? E aí o que eu vou trabalhar? Eu preciso do quê? Eu preciso de aplicar alguns métodos para fazer essa agregação. Só isso. Tá, beleza, mas e qual que é a parte do esquema? A parte do esquema vai estar feito dentro desse objeto agregado. Porque é a lógica dele, não é a lógica do esquema. O esquema não diz nada. E aí o que aconteceu? Eu fiz isso, né? Eu peguei alguns códigos ali, comecei a copiar. No fundo, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar alguns valores, lá, identificar alguns valores, identificar se é nulo ou se não é nulo. Só isso. E, esse aqui é no label. Beleza, então tá ok. Esse aqui não é no label. Opa, pera aí, vou ter que botar no label, porque precisa ser no label, porque se eu tenho uma agregação, ela tem que aceitar valores nulos, né?
Porque quando você tem uma agregação, você tem registros que evoluem no tempo. Então eles podem ter, né? E eu vou deixar um paper também sobre esse tema que é bem interessante, sobre a evolução de event sourcing, esquemas, né? Evolução de esquema em event sourcing. Cara, tô falando de um monte de paper aqui, tá? Pra você ver como, assim, essas publicações da academia impactam muito no meu trabalho do dia a dia, né? E aí eu apontei para o modelo de negócio. Cara, foi interessantíssimo como eu pude remover muito código que estava naquele helper ali, colocar no momento específico, esse código fazer mais sentido aqui, né? Porque tem uma grande questão ali, que quando a gente olha para o código em si, só para o código, e começa só a olhar para o código, a gente começa a achar coisas parecidas que não são iguais, né? Então fala assim, cara, esse aqui trabalha com esquema, esse aqui trabalha com esquema. São a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. São coisas absolutamente diferentes que eu estou acoplando e não estou tornando coeso. Por quê? Se eu estou alterando o esquema para esse caso de uso específico, talvez aquele outro caso de uso ali que ele está mexendo não é igual ao meu. Talvez ele tenha condições diferentes. Aí vai aquelas funções lá que tem 8, 9 parâmetros, porque cada caso de uso você adicionar um parâmetro novo, né? Daí depois pensando, mas tem 2 casos de uso que eles são parecidos. Então você tem que se perguntar para os casos de uso. Você sempre olha para o caso de uso. Você nunca olha para o código em si, porque o caso de uso vai responder. Então, imagina ali que você tem ali uma agregação que ela não é no tempo, é em outra coisa. Então você pega assim, eu faço um objeto time aggregation, né? E faço outro objeto. Eu nem sei como. Por exemplo, eu posso ter uma agregação e uma correlação, né? A correlação também é quando eu pego dois tópicos e faço um match deles e crio uma correlação que vai para baixo, né? Então, nos dois eu vou fazer a fusão de registros, né? Eu vou juntar eles, né? Então eu posso fazer ali um aggregation, um correlation, né? Objects. E aí o que eu vou ter que fazer? Eu tenho uma fusion, né? Eu vou criando nomes baseados no meu caso de uso. Mas sempre a gente tem que olhar para o caso de uso e não para o código. Porque quando a gente olha para o código, a gente está misturando coisas que são diferentes. Então fica muito atento com esse ponto aqui, porque esse é o ponto-chave de uma boa refatoração. Quando você coloca dentro do código o que vem do caso de uso. E por que eu estou usando esse apontar para cima e apontar para baixo? Para quem está me vendo aqui no podcast, né? Que eu também boto isso aqui para podcast, né? No Google, no YouTube, né? Porque o autor aqui do paper, né? Program Development by Stepwise Refinement, ele cria essa ideia de top-down, né? Onde para cima vai estar o caso de uso e para baixo vai estar o código. Então, fala assim, você nunca tem que olhar para baixo, mas embaixo tem que refletir em cima. Eu acho isso muito interessante, porque o livro DDD, que está ali 30 anos depois, né? Esse artigo é de 71, o livro DDD de 2001, se não me engano, ele tem a mesma ideia. Só que ali ele coloca modelo e código, né? O modelo, e aí o modelo é aquela coisa que eu tiro do domínio, o domínio ele existe, é externo, né? O modelo eu vou construir conversando com pessoas que desenvolvem o domínio, né? E o modelo ele vai compor 2 tipos de ideias, né? As ideias do domínio e padrões de projetos que eu insiro ali, né? E aí tem até um agregado que é diferente, né? Mas eu não vou falar desse agregado aqui, porque tá lá na minha playlist DDD. Né? Mas, por exemplo, a gente pode pensar ali, deixa eu pensar um caso de uso bem comum que eu mostrei aqui, né? Estratégia, né? Você tem um caso, o caso de uso não, né? Tipo, o padrão de projeto de estratégia, você tem as estratégias, né? E, por exemplo, você estava falando ali no exemplo do que o livro DDD usa, do cargo tracking, na aplicação de cargo tracking. Quando eu vou fazer o overbooking, eu posso ter estratégia de overbooking. Então, eu posso criar ali a classe Overbook Strategy, e aí eu vou dar nome para as minhas estratégias. Então, assim, eu vou criar nomes, eu vou denominar as coisas, eu vou criar abstrações, e essas abstrações que eu for criar, eu já coloco estratégia no meu modelo. Eu posso chegar pro cara ali do domínio e falar assim, então, beleza. Então quer dizer que a gente pode fazer o overbooking dessas 3 formas, tá? Então vamos definir que são 3 estratégias diferentes. Aí eu pergunto pro cara, que nome você daria para a primeira? Estratégia tal. E que nome você daria para a segunda? Estratégia tal. Que nome você daria para a terceira? Estratégia tal. Então aqui você conseguiu criar já 4 classes. 4 classes que a gente vai ter uma interface
que ela vai ter uma comunicação com a classe que faz o cargo, né? E essa comunicação ela vai ser através de uma API. E essa classe aqui só vai conhecer essa interface, não vai conhecer nada. Porque ela não precisa conhecer outras coisas. Porque com isso, eu estou citando um outro artigo, né? Que eu estou aqui nessa listinha do post que eu vou fazer em algum momento, né? Que é o Information. Deixa eu ver. Esse aqui, né? Information Distribute Aspect of Design Metodologia, né? Methodology, né? Então, assim, a metodologia de distribuição, os aspectos da metodologia de distribuição de informação, acho que é essa tradução boa, né? Eu estou traduzindo agora, né? Deixa eu ver se eu traduzi esse aqui, né? Não traduzi. Não traduzi. Era o artigo que eu ia falar, né? Que é um artigo muito famoso do David Parnas, de 71 também. Ou seja, 71 era um ano que estava se discutindo muitas coisas que são relevantes até hoje, né? Onde ele fala exatamente assim, cara, quando você está desenvolvendo software, muitas coisas você tem que esconder dos outros, né? Então ali, se eu tenho, vamos voltar à questão do cargo, né? No cargo eu vou ter a classe que faz o embarque. E aí, se essa classe for ciente de todas as estratégias de overbooking, essa classe vai ser bizarra, vai ser incompreensível, vai ser complexa. Então ela tem que depender do quê? Ela tem que depender de uma interface em comum. Dependeu dessa interface em comum, eu estabeleci tudo que eu preciso para essa classe. E se eu precisar mais coisas? Talvez vocês estejam fazendo uma pergunta que ela vai ter que ser respondida pela interface em comum. Então, pergunte, dê essa informação para essa interface em comum, né? Mas a estratégia 3 não precisa dessa informação. Então, beleza, não implementa lá. Ou faz de uma forma que sempre retorne a tu alguma coisa, né? O que você precisa é ter a ciência de que, assim, você não pode colocar todas as informações num lugar. Você tem que esconder as informações. Isso é um paper de 71, tá? Então, muito cuidado com essas coisas, né? E aí, essas classes, né, elas não vão ter ciência também de como funciona a classe cargo, né? Tudo que ela precisar vai ser passado para ela. Então, eu preciso fazer tal coisa, preciso tomar uma decisão. Então, beleza, passa todas as informações para ela e ela vai tomar uma decisão. E o que ela tem que saber? Só qual que é a estratégia que ela está implementando. Entendeu? Então, assim, decidir o que informação vai, o que informação vem, também isso faz parte do refactoring. Refactoring faz parte disso, né? Então, cara, com esse cafezinho aqui, que já durou 26 minutos, eu falei muito sobre refatoração. Eu dei exemplos claros, né? Eu falei da importância de refatoração, eu falei como refatorar é bom para o seu código, para o seu projeto a médio e longo prazo, né? E citei livros também, citei artigos, então tem muita coisa para ler assim. Eu espero que eu tenha te ajudado em alguma coisa. Então, muito obrigado, dê o seu like, comenta, compartilha, joga esse grupo ali naquele grupo de desenvolvedores ali que você faz parte, né? Ou da sua empresa lá, fala assim, cara, um monte de coisa legal aqui sobre refatoração, um monte de link, e dá uma olhada nos comentários, né? Porque eles são muito na descrição, né, do vídeo, porque eles são muito importantes. Então, obrigado, bom cafezinho para você. Valeu!